Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, descrito por João, capítulo de número 3, verso de número 16. Depois vamos ler Números capítulo 21, verso de número 4. João capítulo 3, verso 16, depois Números 21, verso 4. Podemos ler todos juntos na tela? Texto muito conhecido. Texto muito conhecido. Mas vamos todos ler. 1, 2, 3. Porque agora vamos ler um pouquinho mais forte? Pode ser? Não é porque está dando microfonia, a gente vai ajeitar isso aqui já. Mas vamos ler forte? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça. Números capítulo 21, verso 4. O texto diz assim: E partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, serpentes de fogo, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida e eu declaro que todos vão entender. Fale conosco, trate aos nossos corações. Não queremos, não desejamos, não almejamos sair daqui da mesma forma que entramos nesse local. Queremos sair daqui transformados, impactados, constrangidos, direcionados pela tua palavra. Eu creio que esta palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que agora, ao ser ministrada, vai na divisão da alma e do espírito, trazendo discernimento sobre esta igreja, para que juntos possamos entender o que é alma, nossas emoções falando, e o que é espírito, o Senhor testificando e direcionando. Por isso, fale e não te cales, que ao pregar, esta palavra possa ser poderosa para levantar quem está caído, para curar quem está enfermo, para renovar quem está cansado, para direcionar quem está perdido. Ó Pai, que esta palavra venha a ser uma palavra prática, didática e profética, que possamos sair daqui entendendo a clareza das boas novas, a clareza do Evangelho. Por isso eu peço, fale e não te cales. É o que eu peço ao Pai, através do Espírito Santo, no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Louvado seja Deus. João capítulo 3 é uma conversa. João capítulo 3 é um bate-papo entre 2 pessoas, Nicodemos e Jesus. Nicodemos está conversando com Jesus. E quem é Nicodemos? Nicodemos é um mestre da lei, é um fariseu, em outras palavras, é um senador, alguém de patente alta, alguém que tem um bom currículo, alguém que impressiona, alguém que chama a atenção quando chega no ambiente. Mas Nicodemos, sendo mestre da lei, conhecendo toda a Torá, o mitzvot, conhecendo tudo a respeito das leis de Moisés, mesmo assim, quando ele começa a ver o discurso
do filho de José, quando ele começa a ver o discurso de Jesus Cristo, começa a ver o discurso do carpinteiro, ele começa a ficar impressionado. Então Nicodemos sai do ambiente que ele está confortável e vai durante a noite falar com Jesus. E ele começa uma conversa com Jesus de uma forma muito simples, de uma forma admirável, louvável, ele sendo maior quanto ao reconhecimento humano. Ele não se apega a isso, ele se humilha dizendo, eu posso ser maior diante dos homens, mas você tem algo que eu não ainda adquiri, não conheci e não sei. Como herdar o reino de Deus? Essa é a pergunta de Nicodemos. Nicodemos sabe praticar, Nicodemos é alguém que todo mundo olha e diz, é crente, é alguém que merece um aplauso, é alguém diferenciado, mas mesmo assim Nicodemos tem um questionamento, ele não sabe entrar no reino de Deus. A pergunta que eu faço é, quantos Nicodemos temos aqui nessa noite? Que estão nas escalas, que estão nos cultos, que não faltam nenhum tipo de liturgia desta igreja, mas ainda não sabe como entrar no reino de Deus. Então, a minha função e a minha missão em poucos minutos é tentar esclarecer para você o plano de salvação. Então, quando Nicodemos pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus começa a dizer, bom, necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Aqui eu abro um parênteses para entender algo. A mensagem central do evangelho é essa. Qual? Vem, morre e nasce de novo. Por isso nós cristãos não temos a abertura, a desculpa para dizer, pastor, eu falei desse jeito porque é meu jeito. Eu falei assim porque é o meu jeito. Eu respondi desta forma porque é o meu jeito. Ah, pastor, você sabe como é que é, né? Mexeu comigo, eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair de uma delas. Ah, pastor, você sabe como é que é? Mexeu com um dos meus, preste atenção. Se você vem com uma desculpa dizendo que é o teu jeito, não tem problema, morre. Aleluia. Morre e nasce de novo. Porque esta é a verdade central do evangelho. O que Cristo espera de cada um de nós é que nós venhamos morrer. Pastor, literalmente? Não. Que nós venhamos morrer para o velho homem, para a velha criatura. Quando Jesus diz para Nicodemos, vos necessário é nascer de novo, Nicodemos diz, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sendo velho, barbado, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Eu nem sei se a mãe dele estava viva, mas ele começou a conjecturar dizendo, rapaz, será que cabe? Será que dá jeito? Se eu preciso entrar no reino de Deus através do ventre da minha mãe, como? E ele pergunta, isso que é maravilhoso. Ele pergunta e Jesus responde. Jesus diz assim, que burrico, dá 0 para ele não entendeu nada. Se você, mestre da lei, não entendeu que não é sobre entrar de forma física, mas de forma espiritual, necessário é nascer da água e do Espírito. O que Jesus está dizendo é, não precisa mais circuncidar para dizer que tem aliança na carne. Romanos capítulo 6, Paulo vai ensinar dizendo, outrora nós éramos circuncidados na carne, segundo a lei, mas agora fomos circuncidados no batismo. O que é o batismo? O batismo é a circuncisão de um crente, é literalmente você morrer para as velhas práticas, morrer para o velho homem e nascer de novo, seguir o caráter de Cristo. Por isso você que já é batizado, você não tem mais essa desculpa dizendo, pastor, mas sabe como é que é? É o meu jeito. Não, a gente vai ter que jogar você lá de novo. Vai ter que te matar de novo. Lutero tinha uma frase que ele dizia assim, eu acreditei que o meu velho homem morreria nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. E é verdade. Meu irmão, essa semana, quando você quiser xingar, quando você quiser olhar para onde não deve, quando você quiser acessar o que não pode, isso aí é o velho homem que está nadando, dizendo, estou voltando. E você tem que dizer o quê? Para trás de mim. Morre. Aleluia. Um bom conselho. Olhe para você e diga, morra. Porque esta é a verdade central do evangelho. Qual? Eu preciso nascer de novo. Como? Morrendo para o mundo, morrendo para as velhas práticas e vivendo uma nova vida. Paulo vai dizer, quando vai discutir com Pedro, não sei o que passou na cabeça dele, e ele
se desvia um pouquinho do propósito e ele começa a favorecer mais os judeus circuncidados do que os gentios. Aí Paulo vai bater no peito de Pedro e vai dizer: rapaz, deixa eu te falar um negócio. Se fosse para alguém se orgulhar aqui, se fosse para alguém ter uma patente sobre o judaísmo, sou eu. Eu era fariseu, eu era circuncidado da tribo de Benjamim, mas eu comecei a entender que eu crucifiquei aquele Paulo com Cristo na cruz. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então preste atenção, deixa eu te ensinar algo poderoso. Tudo que vem de bom, que sai de você, não é você, é Deus. Agora toda a porcaria que sai de você é de você mesmo. Tudo que vem de bom, pastor, não tente se orgulhar. Sabe quando você ajuda alguém? Sabe quando você age com caridade? Tem dia, meu irmão, que você fala assim: nossa, eu sou o cara. Eu sou bom. Que orgulho de mim mesmo. Que Deus me abençoe. Olha. Tudo que vem de bom não veio de você. Tudo que veio de bom veio do Espírito Santo que habita em você. Pastor, e tudo que veio de ruim? Aí é você mesmo, aí você tem que matar esse negócio. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Agora Jesus vai entrar numa aula de soterologia. Um mestre da lei, não entendendo nada, e Jesus vai começar a explicar, dizendo: deixa eu te explicar o plano de salvação. Aí ele começa dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante, quando ele começa a dizer isso, ele começa a primeira verdade da salvação: porque Deus amou o mundo. Não é você que amou a Deus, foi Ele que te amou primeiro. Porque se fosse depender do seu amor para com Ele, meu irmão, vamos ser sinceros, hoje a gente gosta, amanhã a gente para de gostar. Hoje a gente tem quantas amizades que você tinha, que você disse: isso aqui é até Jesus voltar, a gente tem aliança até a eternidade. Não está nem mais aqui, olha isso. Por quê? Porque se depender do nosso amor é frágil, nosso amor é fraco, nosso amor se arrepende. Hoje a gente fala que a gente ama, amanhã a gente odeia. Hoje a gente beija no rosto e fala: olha, encontrei alguém leal, encontrei alguém digno. Aí amanhã você já está brigando com essa pessoa, amanhã você já não está gostando mais dela. Por quê? Porque isso aí, literalmente, é o nosso amor frágil, instável, inconstante. E se fosse depender do meu amor para com Deus, eu estava condenado. Mas porque eu tenho uma eternidade garantida? Não é porque eu amo a Deus, mas é porque Ele me amou. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque em João capítulo 15, verso 16, o próprio Cristo na mesa da ceia vai ensinar algo aos discípulos, dizendo: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. O que Jesus está dizendo é: vocês não poderiam me escolher, porque vocês estavam fadados ao fracasso, vocês estavam fadados ao pecado, vocês tinham uma condenação eterna, mas o Pai decidiu te amar, e porque Ele te ama, hoje você tem esperança, porque Ele te ama, hoje você tem um novo começo, porque Ele te ama, você pode ter um novo futuro. Não fui eu que amei Ele, foi Ele que me amou. Aleluia. Isso tem que empolgar alguém, isso precisa motivar o seu coração. Eu gosto quando os mensageiros, o mensageiro em si no singular, enviado por Marta e Maria em João capítulo 11, vai chegar até Jesus, dizendo: mestre, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Olha como Marta e Maria é inteligente. Marta e Maria chamam o mensageiro e diz: ó, o rapaz aqui não está bem, está morrendo. Mas faz o seguinte, chega no mestre e você vai dizer esta frase: o Lázaro, o amigo dele, a quem ele ama. Não vem com o diálogo dizendo que Lázaro ama ele, porque isso não vai dar certo. Porque Lázaro é inconstante, Lázaro volta atrás, Lázaro é alguém que hoje ama, mas amanhã não ama. Mas se ele falou que ama, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não volta atrás daquilo que ele falou. Então, se ele falou que ama, o que vai acontecer na minha casa não é porque eu amo a Deus, vai acontecer porque Ele ama a minha casa, Ele ama a minha vida. Não tem uma boa notícia para te dar: porque Ele te ama, você pode voltar a sonhar. Porque Ele te ama, você pode ter uma nova esperança. Porque Ele te ama, há
um futuro reservado para cada um de nós. Louvado seja Deus, aonde estão os filhos amados do Pai aqui nessa noite. Aleluia. Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo como? De tal, vamos lá, igreja, você sabe, de tal. Esta palavra tal não é tamanho. Não. Esta palavra tal é modo. Você já ouviu aquela frase, tal pai, tal filho? Quem já ouviu essa frase? Ó, tudo que é, eu falei de manhã, é incrível. Lá em casa, tudo que é de ruim, do Noe e da Helena, parece comigo. Incrível. O menino só quer comer doce ali, puxou pro pai. Olha lá, começou. Bota a mão, diácono, não deixa manifestar não. Tudo que é de ruim, olha lá, é igual o pai. Agora, se estuda, se vai bem na escola, se tem nota boa, ó, aí a mãe diz, puxou para mim. Eu acho incrível, por quê? Porque tudo que é de desvio de caráter, nossa, mas também, né? Seu pai fazia isso, aí se junta com a minha mãe e vira um complô, uma facção contra mim. Não, porque o Noah tá indo mal na escola. Também, o pai dele nem gostava de estudar. A Helena tá bocuda, respondendo, todo mundo. Pai, você não tem noção como esse menino era quando era pequeno. Aí ontem mesmo, eles foram dançar na escola. Aí dançaram na escola, arrasaram. Noah e Helena arrasaram dançando. E aí, vê se falaram, o requebrado é do pai. Não. Tudo que é de bom não vem de mim. Mas quando Jesus está dizendo para Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando sobre um modo. Que modo que é esse? Se você voltar a João 3, verso 14, você entende qual é a maneira que Deus amou você. Como foi que Deus me amou? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Números 21 que lemos, o que é? É isso que Jesus está trazendo para a conversa com Nicodemos. Jesus está dizendo, lembra do povo do Egito? Você lembra quando a nação estava com saudade da escravidão? Estava com saudade do resto dos egípcios, estava com saudade, dizendo, reclamando para Moisés, reclamando para Deus, dizendo, nossa, não tinha túmulo no Egito, me tirou, olha que coisa miserável que eu estou vivendo, que pão horrível é esse, não tinha como morrer no Egito, nos tirou para morrer no meio do deserto. E quando eles foram contra Deus, com saudade da escravidão, Deus o puniu, colocando serpentes no arraial, picando a todos, todos foram picados e muitos morreram. Eu abro um parênteses aqui para dizer algo. Isso daqui que aconteceu em Números 21, vira e mexe acontece conosco hoje. Como, pastor? Quanta gente que Deus tirou do lamaçal, do pecado, da podridão, tirou da promiscuidade, tirou, era feio, desdentado, fedido, aí Deus foi lá, pegou, resgatou, deu dignidade para o varão, deu uma família para a varoa, começou a fazer algo novo, aí vira e mexe e diz, mas eu estou numa prova, mas eu estou numa luta, quando eu não era crente eu não passava por isso não, miserável homem. Deixa eu falar algo para você, é melhor ficar no deserto com Deus, do que voltar para a escravidão de Faraó, é melhor ficar no deserto com Ele, do que voltar para a podridão do Egito. Eu estou muito orgulhoso pela vida que Ele me deu. Louvado seja Deus por isso. Porque o que é a conversão genuína? Postei hoje à tarde na minha rede social. Lucas capítulo 15, quando você vai ver a parábola que conta 3 verdades, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Quando chega no filho pródigo, o filho sai, gasta tudo, perde tudo. Aí o texto diz assim, que o filho desejou comer a comida dos porcos. Olha que fundo do poço. Desejar algo nojento. Pastor, eu nunca seria como o filho pródigo. Meu irmão, eu já fui muito.
Desejei coisas que hoje me traz repugna. Desejei coisas. Meu irmão, às vezes pega uma foto sua do seu passado. Você olha e diz assim, você olha para aquilo e você fala, Deus do céu, eu não me escolheria não. Eu não salvaria esse miserável aqui não. Que coisa horrível é essa? Pega lá. Você, bêbado, você na promiscuidade, você preso no vício. Aí Deus foi. Porque conversão genuína não é mudar apenas a alimentação, é mudar também o desejo. O que trazia para você desejo, anseio, hoje você causa como um nojo. Paulo vai dizer, para mim o que eu mais queria era ser fariseu, era ser alguém da lei, era alguém ser muito bom, mas depois que eu encontrei a Cristo, considerei tudo como perda. Na verdade é como um esterco seco que para nada vale. A sua velha vida tem que ser algo como o do filho pródigo. Hoje você precisa ter nojo daquele passado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? A maneira que ele está exemplificando é de Números capítulo 21. Lembra do povo que começou a reclamar com saudade do Egito? Então, o que acontece naquele momento? Deus manda serpentes que picam a todos, muitos morrem. Aí o povo se arrepende. O povo diz, ih Moisés, bola fora nossa. Vê se consegue ajudar a gente aí. Não devia ter falado isso. Tem como você orar a Deus? Tem como você interceder para Deus? Tem como você fazer algo, intervir aí nessa situação? Moisés ora, então Deus dá uma direção. Qual é a direção? Moisés, pegue uma serpente, coloque em cima do madeiro. Todos que estão picados, ao olhar para a serpente em cima do madeiro, pode ter vida de novo, vai ser curado daquele veneno. Mas quem não olhar para o madeiro vai morrer. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando Cristo está falando com Nicodemos, ele está dizendo, daqui a pouco você vai ver a cena repetir. Todos vocês estão condenados, mas agora não é uma serpente no madeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se alguém tiver a coragem de olhar para a cruz, mesmo que estava condenado, mesmo que estava picado pela serpente, agora pode ter uma nova vida em Cristo. Eu não sei com quem se empolga com a mensagem do Evangelho, mas melhor que emprego novo, melhor que casa nova, melhor que carro novo, é saber, eu posso olhar para a cruz e ter o meu nome escrito no livro da vida. Alguém se empolga com isso como eu? Aleluia. Essa tem que ser a nossa maior alegria. Então o que Jesus está dizendo para Nicodemos é, essa foi a maneira. Qual maneira? A maneira de que ninguém podia se salvar. Agora é interessante por quê? Porque o que vai fazer no meu físico olhar para olhar para um madeiro com uma serpente de bronze? Fisicamente é impossível olhar para algo e o veneno expelir. Mas assim é a graça. Explica a graça para mim. Explica esse amor para mim. Explica esse jeito de Deus para mim. Assim como o povo só precisava olhar e não conseguia explicar, necessário é o Filho de Deus estar preso no madeiro. E quando ele estiver preso no madeiro, só olhar para a cruz já te garante uma vida eterna. Essa foi a maneira que Deus chamou. Aí ele vai tentar continuar tentando exemplificar para Nicodemos, dizendo, foi desta maneira que agora não deu uma serpente, não deu um anjo, mas que deu o seu Filho unigênito. Olha que interessante, não é que emprestou, não é que barganhou, não é que exigiu, dizendo, olha, eu vou te salvar, mas você não pode faltar na escala. Eu vou te salvar, mas você não pode faltar na ceia. Eu vou te salvar, mas você tem que estar sempre nos cultos. Efésios capítulo 2, verso 8. Ele amou de tal maneira que ele deu. Fale para alguém, não fica não, você fica bravo com isso. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé.
E isso não vem de... Ah, pastor, e se eu for na escala, eu tenho mais um lugar um pouquinho melhor no céu? Ah, pastor, e se eu não faltar em culto, eu consigo ter mais uma garantia do céu? Não é por obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vamos lá, produção. Não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. O que Paulo está dizendo é: não tente barganhar salvação. Salvação não se compra, salvação não se conquista, salvação não garante quando está no culto. Ele fez tudo, você não fez nada. Isso é graça, favor imerecido. Quem foi alcançado pela graça de Jesus, receba agora o batismo de graça onde você estiver e seja cheio da presença dele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ele deu. Ele deu. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele fez. Vou repetir isso. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, é sobre o que Ele fez. Daqui a pouco, ao sentarmos na mesa, o que o diabo vai mais tentar colocar na tua mente é: você não merece. E quando ele colocar isso na tua mente, você não merece, diga para ele: você está certo, eu não mereço, mas fui alcançado pela graça, favor imerecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Muitos crentes precisam imprimir Efésios 2, verso 8 e verso 9, e colocar às vezes no papel de parede do celular, para todas as vezes que você achar: hoje eu fui crente demais. Não é por obras, é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Que deu o seu Filho unigênito, para que isso aqui é maravilhoso. Não para judeus, Nicodemos. Quando Jesus vai entrar nesta frase, Ele vai escandalizar Nicodemos, dizendo: Nicodemos, você renunciou à tua vida e é válido. Você abriu mão de tudo pela lei e é válido. Você dedicou a tua vida à sagrada escritura, à Torá, e é válido. Mas eu vim te dizer um negócio, Nicodemos. Deus pode te salvar, mas pode salvar também o ladrão da cruz. Deus pode salvar, mas pode salvar também quem que você nem quer, quem você nem imagina. Por quê? Porque Ele não deu para os judeus, Ele deu para que todo, e todo é todo, é todos, não são um povo exclusivo, não é um povo que eu quero, que eu imagino, que eu tento desejar. Não, é Ele que decide quem merece, quem recebe e quem será salvo. Romanos capítulo 10, verso 12, diz assim: Romanos: portanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Próximo verso: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, a prostituta invocando, ela é salva. O traficante invocando, ele é salvo. O pedófilo invocando, ele pode ser salvo. Às vezes nós não queremos, mas isso que é maravilhoso, não é eu que determino a graça, é Ele que determina quem Ele vai salvar. Não há diferença, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, hoje eu posso acessar, hoje eu posso entrar, hoje eu consigo. Por quê? Porque Ele não fez diferença, Ele não fez distinção. E se eu invocar o nome dEle, eu serei salvo. E a ótima notícia é: se você invocar o nome dEle, você também pode ser salvo. Pode glorificar a Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3. Paulo diz ao seu filho na fé: isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deixa eu te assustar com algo.
você não pode administrar a graça. Eu gosto da história de Noé, porque a história de Noé é o seguinte: vai ter morte para todo mundo, menos para quem estiver na arca. Então faz o seguinte, Noé: entra você e sua família, e você vai colocar um casal de cada espécie de animais que virá até você, e 7 espécies de animais puros. Perceba, o texto diz: um casal de animais que virá até você. Não era Noé que ia atrás dos animais. Não acredite que Noé precisava criar armadilhas, estratégias, dizendo: ô leãozinho, vamos lá para dentro, eu preciso salvar. Os animais vinham até Noé. Por quê? Porque se fosse depender de Noé para escolher quem entrar na arca, muito animal não ia existir hoje. Imagina Noé com a lista dizendo: leão, lindo, entra. Cavalo, maravilhoso. Bicho, preguiça, serve para nada, nem entra, vai ficar para fora. Cobra, Deus me livre, sai daqui. Isso é maravilhoso, por quê? Porque tem muita cobra que você não quer que se salve, e Deus está dizendo: eu vou salvar. Tem muito jumento que você não quer que se salve, que Deus está dizendo: eu vou salvar. Não é você que vai atrás, é eles que vão vir, é eu que vou convencer eles, para que todo aquele que nele, não é admirar, não é mencionar no stories do Instagram, não é aquele que coloca o adesivo no carro: Deus é fiel, pronto, já está salvo. Para que todo aquele que nele, então você precisa crer. Tem muita gente que vem para o culto e não crê, e tem muita gente que não está aqui dentro e crê. Então nós precisamos revisar como é que está a nossa fé, porque admirar não é o suficiente, conhecer não é suficiente, falar não é suficiente. Romanos capítulo 10 verso 9, o texto diz assim, Romanos 10 verso 9: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu tenho uma ótima notícia para te dar que enche os meus olhos de lágrimas. Ainda tem jeito para você, ainda dá jeito na sua vida. Não porque você ama Ele, mas porque Ele te amou. Da maneira como no deserto com as serpentes, você não é salvo quando você aprende a tirar o veneno, você é salvo quando aprende a olhar para a cruz. De tal maneira que deu, não emprestou, não barganhou, é graça, favor e merecido, para que todo, o filho do pastor e o traficante, o que nem tem tatuagem de rena e aquele que é todo tatuado, aquele que talvez nunca, meu irmão, se prepare, você vai se surpreender com muita gente que vai entrar aqui dentro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, a tua palavra foi pregada e eu te agradeço porque tu és bom e maravilhoso.